coisa que para mim foi muito boa no meu doutorado. Fala galera do canal, muito bem-vindo ao CSTV. Estamos aqui com o Dr. Ricardo, ele que fez seu bacharel em Química na Universidade Católica de Santos, fez o seu mestrado na USP em Química Medicinal e Farmacêutica, fez uma pesquisa aqui na Unicamp, um Research Internship, fez outro na Pensilvânia e realizou seu doutorado na USP em Química Medicinal e Farmacêutica. Química Medicinal e Farmacêutica. E tem toda uma experiência na parte profissional até o momento que é professor assistente em Química Medicinal no IQS em Barcelona. Confirma, Ricardo? Confirma. Só um pequeno comentário que eu fiz farmácia no meu bacharelado. Maravilha. Química. Formado em farmácia. É muito importante. Exato. É das áreas da biológica que mais tem exatas, não é? Exato. Eu fiz farmácia, só que a farmácia, assim, eu costumo dizer que a farmácia ela é bem dividida entre biologia e química. Uhum. E eu sempre fui mais da área da química. Assim. Maravilha. Então, sempre... Uma coisa que eu gosto das graduações, que a graduação, acho que ela te permite ver o mundo com uma forma da graduação, sabe? Então, por exemplo, imagina, se um médico vê aqui um braço, ele tem uma visão. Se um engenheiro vê o braço, tem uma outra visão mais mecânica. O que a farmácia te deu de visão? O que ela te fez olhar o mundo de uma forma diferente? Cara, para olhar o mundo de forma diferente, para mim só, bom, já tentando fazer um comentário e pegar um gancho nessa sua pergunta, porque eu me lembro que quando eu comecei a estudar a farmácia, na verdade para mim foi meio que aleatório assim que eu fui para farmácia, porque eu gostava muito no ensino médio da química orgânica. Eu costumo dizer que a química orgânica é a maior mentira do ensino médio, né? Porque depois quando você vai para a graduação é completamente diferente, pelo menos a que eu tive assim. Mas eu gostava bastante. E aí depois, quando eu comecei a ter a química orgânica com mecanismo e tal, entender os grupos funcionais, questão de reatividade e tal, quando você começa a entender mais isso, eu sempre gostei muito, assim. Eu comecei a me apaixonar pela área de ciência e pela ferramenta de trabalho que eu uso hoje, que é a química orgânica, né? Desde o começo, desde as primeiras classes, assim, da graduação. Só que eu sentia que faltava alguma coisa, assim, sabe? Eu falei, tô aprendendo esse monte de reações, tô entendendo a diferença dos grupos funcionais. E mas como que eu vou aplicar isso na área da saúde? Né? Como que eu vou fazer essa aplicação? Qual que é o vínculo disso com medicamento, sabe? E aí depois, quando eu fui ter a disciplina de química farmacêutica e de planejamento de fármacos, que meio deu aquele, né? Agora tudo faz sentido, sabe? É por isso que eu aprendi todos aqueles mecanismos, a entender os grupos funcionais. E aí quando eu comecei a entender o que, então você pode ter um ácido carboxílico, você pode colocar aqui nesse grupo desse determinado medicamento, porque ele vai interagir com a proteína tal para fazer uma certa ligação intermolecular. Então, aquilo para mim foi fantástico, assim, sabe? E aí eu entendi. Então, eu acho que a graduação justamente principalmente em farmácia, fez eu enxergar a saúde, como que eu posso contribuir com a saúde da sociedade utilizando a química como ferramenta de trabalho, sabe? Maravilha, maravilha. E eu tava te dando uma stalkeada aqui sobre o seu currículo. Você finalizou o doutorado em 2016. E agora a gente já tá em 2026. Fazem 10 anos aí. O que na sua cabeça passa esses 10 anos aí depois do doutorado? Mudou muita coisa? Você aprendeu muito mais coisa? A sua forma de pensar evoluiu? Muito, muito, muito. Acho que a gente sempre tá em constante aprendizagem, né? A gente está sempre aprendendo e quanto mais o tempo passa, mais a gente aprende. Eu acho que eu costumo falar também que se a gente não tem mais nada, o que aprendeu, alguma coisa está muito errada com você, né? Ou você está encarando o mundo, a sua profissão de uma forma muito errada, porque a gente está sempre aprendendo. E principalmente, eu acho que, enfim, durante esses 10 anos, na verdade,
eu fiz os meus, basicamente os meus eu considero 2 pós-doutorados. O primeiro eu fiz logo depois, eu fiz, como você falou, eu fiz o doutorado lá na USP, depois eu fui para a Unicamp, no que atualmente é chamado de Centro de Química Medicinal, o CQMed, lá da Unicamp, e lá foi muito uma experiência incrível, assim, para mim, porque eles estavam começando com a parte de fazer síntese química lá. Eles precisavam de alguém que pudesse realmente montar toda a infraestrutura da parte de química. Eles tinham um laboratório, tinham espaço, já tinham, digamos, o financiamento, mas eles precisavam de alguém para saber quais equipamentos que precisam para a gente fazer síntese química aqui, né? Síntese química com foco medicinal, e quais reagentes que precisam, o que precisa fazer. E aí eu fui contratado para trabalhar lá, logo depois que eu saí do meu doutorado, e ali foi um ambiente muito rico para mim, porque eu era, a princípio, logo que eu cheguei, eu era, acho que o único, apesar de ser farmacêutico, mas eu era o único da formação mais química, assim, lá. Então, eu trabalhei muito com pessoal bioquímico, com cristalógrafo, com biólogos, com outros farmacêuticos também, mas que trabalhavam mais com a parte biológica. Então, assim, esse encontro muito rico, multidisciplinar que teve lá, para mim, foi incrível, assim, para mim foi fantástico. E aí depois também chegou um outro, que era colega meu também, o Stanley, para trabalhar lá na parte química também, que ele é químico orgânico de formação. Então, acho que foi muito rico essa troca de conhecimentos. Então, eu aprendi muito da parte biológica estando lá, que são, enfim, ferramentas de trabalho que também eu uso até hoje, assim. E pelo que E aí depois... Pelo que eu entendi, você teve que ajudar a construir o laboratório, foi isso? Exato, foi, literalmente. Foi resposta, literalmente. não foi? Assim, não construir exatamente um espaço, como eu falei, o espaço tinha. Mas imagina assim, tinha um espaço vazio. Preencher. A gente quer colocar um laboratório, a gente quer preencher isso aqui para fazer química, o que precisa, sabe? Foi literalmente isso. Então foi um pouco de uma parte meio de, sei lá, de realmente, não sei se eu posso falar a palavra para traduzir, mas foi a parte de gestão também, de uma certa forma, de entender qual é o melhor equipamento para usar, para fazer esse determinado coisa que a gente quer aqui. Então foi um pouco, os meus primeiros, sei lá, eu diria 6 meses, assim, lá, foi bastante assim. Maravilha, maravilha. Aí a gente entrou um ponto que eu acho que é muito interessante, que esse quadro aqui ele chama Papo com o Doutor, e a ideia fundamental da base dele é explicar para uma pessoa que quer fazer um doutorado, que está fazendo um doutorado, sobre como ela conseguir explorar mais esse processo de aprendizagem, de construção. Porque você falou uma coisa bem legal aqui, que foi gestão de pessoas, de processos, né? E um doutorado ele não se centraliza somente em publicar papers. Existe todo um ambiente de autodesenvolvimento e com certeza você aprendeu muito nesse processo que te possibilitou abrir outras portas para executar outras coisas que envolvendo ciência. Então, acho que a gente poderia começar aqui, direcionar um pouco, em vez de avançar para lá, contar um pouco do que foi a história para trás. E você basicamente saiu de uma faculdade do Oswaldo Cruz, essa faculdade Oswaldo Cruz, e foi para... Não, peraí. Na verdade, lá eu dei aula, lá eu lecionei lá durante o doutorado. Você saiu da Universidade Católica de Santos, você saiu de Santos e você foi para a USP. Então, exato. Você foi basicamente ali, você deu migrou ali de local. E qual foi o impacto de sair de uma universidade de Santos para ir para a USP? Não, para mim foi total, assim. Também, na verdade, eu fui para a USP em busca do que eu queria, basicamente. Eu tinha um objetivo, mais ou menos eu sabia a área que eu gostaria de fazer, eu já tinha em mente que eu queria fazer um mestrado. Isso foi uma coisa, assim, que a minha família sempre me apoiou, principalmente meu pai. Meu pai estava fazendo, depois de mais velho, assim, de bem mais velho, ele resolveu fazer um mestrado, então ele já tinha isso na cabeça dele, da importância do mestrado, ele passou isso para mim também, que eu acho que foi essencial, ele sempre me apoiou, assim, e aí, na verdade, o ponto é, depois que eu tive a disciplina de Química Farmacêutica e Planejamento de Fármacos, para mim estava muito claro que era essa linha que eu queria seguir. Só que na universidade onde eu estava, a gente não tinha, nessa área,
a gente não tinha nenhuma pós-graduação nessa área e também não tinha mesmo nem iniciação científica. Não tinha nem iniciação científica nessa área. Tanto é que eu fiz iniciação científica durante 3 anos. Dos meus 4 anos da graduação, 3 anos eu fiz iniciação científica. E a coisa mais, assim, pelo menos na época que a gente tinha, a coisa mais experimental, assim, de laboratório que a gente tinha, era mais a parte de química ambiental. Então, eu trabalhei durante 3 anos fazendo quantificação de urânio em solos e sedimentos de rios da Baixada Santista. Uhum. E foi muito importante isso para mim, porque primeiro foi meu primeiro paper que eu publiquei, científico, é esse. E aí eu comecei a ter o contato, assim, de o que é ser um cientista, assim, além de fazer coisas na bancada. Você tem que ler vários científicos, você tem que saber interpretar criticamente os trabalhos científicos, não é só porque alguém escreveu alguma coisa que aquilo realmente é literalmente a verdade absoluta, né? Mas que sempre tem umas limitações de ensaios quando as pessoas fazem, de experimentos, e isso às vezes é muito importante para quem está lendo e interpretar isso, né? E como eu sempre queria ir para a parte da química farmacêutica, eu falei, bom, onde pode me possibilitar isso, né? E aí nessa época tinha uma professora de bioquímica que é chamada, curiosamente, ela chama Elizabeth, e ela tinha uma colega dela que também chamava Elizabeth, da minha graduação chamava Elizabeth Brossi, e que foi posteriormente a minha orientadora, a professora Elizabeth Igni Ferreira. E elas eram amigas, e essa professora Brossi, ela falou, eu tenho uma amiga que ela é professora na USP e tal, e eu acho que o seu perfil se encaixaria muito para a linha de trabalho dela, e ela me passou um e-mail. Enfim, aí eu escrevi um e-mail para ela, e aí um dia eu já estava no começo do meu último ano da graduação. Então eu já estava pensando além, assim, eu ainda teria 1 ano de graduação, sabe? Mas eu já estava pensando no ano seguinte. E aí eu fui para São Paulo, a gente conversou, e aí eu comecei já no meu último ano, finalizando o TCC, finalizando provas finais, graduação, já escrevendo o projeto de mestrado, assim, sabe? Legal. Mas foi esse o motivo que eu fui para lá. Assim. E qual que importância você acha, na sua concepção, você buscar o que você quer, sabe? Buscar migrar para uma área que você te interessa e não simplesmente deixar, por exemplo, a vida te levar, você fala assim, eu vou procurar alguma coisa só quando eu me formar. Você acha que isso é importante? Eu não consigo. Eu também. O meu jeito de ser, eu não consigo ser assim, sabe? Eu gosto de já ter sempre possibilidades em vista e meio que plano A, plano B também já meio... se isso não der certo, então talvez esse outro caminho também é importante, assim. Porque, sei lá, querendo ou não, assim, eu acho que enfim, a gente tem que meio que ser o nosso próprio guia, assim, sabe? Da onde, afinal de contas, né, é a sua vida. Eu acho importante você tomar as rédeas. Óbvio que a gente mira uma coisa e tem várias outras coisas que podem acontecer no meio do caminho. Às vezes te leva para o outro lado que você nem estava imaginando. Eu nunca, acho que talvez imaginaria estar dando aula aqui, ser professor e pesquisador aqui em Barcelona. E aqui estou. Mas mais ou menos a direção... Esse vetor já estava direcionado. Sabe? Exatamente. Maravilha, então, maravilha. Comigo foi... Eu acho importante, assim, a gente sempre pensar no futuro e meio que... só que, assim, o futuro vai depender das suas atitudes de hoje, assim, sabe? Do que você está sedimentando hoje, tanto em conhecimento quanto em informação. Então, isso eu acho que é importante. Maravilha. E aí, você foi lá para a USP, fez o mestrado e como foi essa experiência? Cara, a minha experiência do mestrado na USP foi boa, assim, porque eu aprendi muitas coisas novas. A minha experiência na parte de laboratório para trabalhar com síntese, assim, não era muito grande, então eu aprendi muito lá. Como eu falei, eu não fiz iniciação científica nessa área, então tinha muita coisa para aprender. E aí chegou um ponto que, pelo menos no meu mestrado, foi um pouco, digamos assim, frustrante, de uma certa forma. O que pode acontecer, o que é natural, parte científica, a gente tem uma ideia, a gente coloca a ideia no papel, que é linda, maravilhosa, mas quando você vai na bancada as coisas não funcionam, né? E o meu mestrado, a parte experimental do meu mestrado, as coisas não funcionaram.
Eu tinha um certo objetivo de sintetizar algumas coisas que elas não funcionaram, não deram certo. Então, basicamente, eu tinha defendi, né, o meu mestrado, mas eu fiquei com essa frustração, assim, sabe? Não foi da forma como eu esperava. E essa já acho que é a primeira lição que eu sempre acho importante comentar, principalmente o pessoal mais novo, que ou pretende começar uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, ou já está nessa etapa. Cara, isso é fundamental, você aprender a lidar com frustrações, sabe? Em qualquer área. E isso, o mestrado e o doutorado te ensina muito, te ensina muito. E esse eu acho que é um ensinamento muito importante, assim, muito importante, sabe? Com você saber lidar com frustrações e tal. O que você vai fazer com isso? Você vai dar o passo para trás e se recolher, ou você vai falar, não, então, peraí, vamos pensar, esse é o meu problema, como que eu vou resolver o problema, o que que eu vou lidar, qual que é o próximo passo que eu vou fazer, sabe? Então, comigo, justamente, como eu falei, eu sempre quis também depois, eu já sabia que depois do doutorado eu queria fazer, depois do mestrado eu queria fazer um doutorado, mas como eu tive esse mestrado meio frustrante, para mim foi esse momento que eu fiquei pensativo, assim, eu falei, putz, será que realmente, talvez, será que isso é para mim? Será que sou eu que estou fazendo, sei lá, alguma coisa errada e tal? E aí eu tive essa reflexão que eu falei, não, eu vou tentar porque eu sei que eu consigo fazer e aí eu acabei também continuando no meu doutorado, tive outras ideias para fazer outras coisas, enfim, e aí funcionou, as coisas foram bem melhores, assim, durante o meu doutorado. Só complementando aqui, quando eu estava na graduação, eu acompanhei um menino que ele fazia o mestrado também, e ele acabou acabou acontecendo uma coisa muito semelhante, que o mestrado dele, no final, não deu resultado. E basicamente, não é que não deu resultados, é que os resultados não deram o que a pessoa esperava, mas os resultados foram gerados. Né? Resultados foram gerados. Resultados, assim, sempre tem resultados, né? Claro. Mas você tem uma expectativa que às vezes a expectativa não é alcançada, digamos assim. E maravilha, daí você teve esse processo aí e você falou assim, mesmo assim, vou para frente, vou tacar o doutorado. Exato. E assim, só para também deixar claro que eu acho que o mestrado é muito importante isso, assim, que realmente a gente está aprendendo e eu acho que no mestrado mesmo após o mestrado, a gente ainda é bem imaturo cientificamente, assim, e aí por isso que é a importância também do doutorado para isso. Mas eu achei, claro, que no doutorado e no mestrado você tem menos tempo, né? Normalmente, no Brasil, são 2 anos, né? Doutorado você já tem, são 4 anos, normalmente, então você tem o dobro do tempo, você já está mais experiente, e no doutorado a cobrança também, claro, em termos de até publicações científicas, resultados, é diferente do que faz parte. Então, no meu caso, aí foi isso, realmente. Aí eu repensei, tive umas outras ideias de projeto, conversei com a minha supervisora na época, que foi a mesma do mestrado, a professora Elizabeth Ferreira, lá da USP, eu continuei por lá. E acho que uma coisa que para mim foi muito boa no meu doutorado, eu acho que eu tive, foi meio que o networking de pessoas que eu conheci durante o meu doutorado foi muito importante. Porque, na verdade, meu primeiro ano de doutorado, o meu doutorado foi feito pela USP, né? Eu fiz o doutorado na USP, mas eu fiz 2 estágios durante o doutorado. Legal. E o meu primeiro estágio, eu costumo falar que foi um estágio sanduíche nacional, que eu fiz, que foi o meu primeiro contato que eu tive com a Unicamp. Que eu fiquei, na verdade, acho quase um ano inteiro, foi em 2012, se eu não me engano, né? Foi em 2012, meu primeiro ano de doutorado, eu fiquei no laboratório do professor Luiz Carlos Dias, lá da Unicamp, no Instituto de Química. Legal. E era uma época e ele sempre trabalhou a vida inteira com síntese de produtos, a carreira inteira, né, científica, é um cara extremamente conhecido no Brasil, ele trabalhou durante muito tempo na carreira dele com síntese total de produtos naturais. E meio que mais ou menos naquele ano, ele estava começando a migrar o grupo dele com alguns alunos para a parte de química medicinal. E aí eu fiquei um ano trabalhando com ele e lá, enfim, eu conheci muitas pessoas do grupo dele, que sou amigo até hoje de muitos alunos, ex-alunos, né, dele da época. Então eu fiquei esse um ano no laboratório dele. O meu segundo ano
eu voltei para São Paulo, então aí o segundo ano eu fiquei na USP de São Paulo, e no meu terceiro ano de doutorado, eu tive a possibilidade de fazer o meu segundo estágio de sanduíche, só que esse foi um estágio de sanduíche internacional. E aí eu fui para Filadélfia, no laboratório do professor Gary Molander, que ele já recebeu vários brasileiros, inclusive, ele tinha um contato muito forte com brasileiros, ele gostava bastante de brasileiros lá, e aí eu fiquei, e também era um professor que ele não tinha muita relação com a parte medicinal, era bem uma química, metodologia bem raiz, assim, e eu fiquei esse um ano no laboratório dele, e depois do meu último ano eu voltei para a USP, meio para já organizar minhas coisas e defender, assim. Então, e isso para mim acho que foi muito importante eu ter passado, porque se você pensar só no meu doutorado, eu passei por 3 laboratórios. E isso é muito bom para a gente ver estilos diferentes, como só as pessoas são diferentes, coisas no laboratório que são feitas de formas diferentes, sabe? Estilos, até mesmo estilos de orientações diferentes, que hoje para mim eu tenho meu grupo de pesquisa aqui, e eu sempre tenho, eu acho que de cada grupo que eu passei, eu tenho um pouquinho de cada, assim, sabe? Certas coisas que eu peguei de cada que eu insiro no meu jeito de supervisionar os meus alunos. Maravilha, maravilha. E basicamente para o pessoal entender aqui, você teve essas experiências, mas a gente ainda não tocou nesse ponto. O que foi o seu doutorado? Tá, boa. O meu doutorado foi bem parecido com o meu mestrado, na verdade. Meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com planejamento e síntese de compostos com atividades antiparasitárias. Legal, legal. Mais especificamente, o parasita que eu trabalhava era com o Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. Então, basicamente, eu planejava e desenhava, né, moléculas para ter atividade contra o parasita, que é o causador da doença de Chagas. Então, basicamente, esse foi o meu mestrado e doutorado. Maravilha, Eu maravilha. fiz alguns trabalhos, principalmente quando eu fui para os Estados Unidos, né, lá na Filadélfia, eu fiz algumas coisas, alguns trabalhos pontuais, mas bem de química pura, assim, focado em metodologias de novas reações, mas no geral, meu mestrado e doutorado foi isso. Maravilha. O pessoal que me acompanha aqui no YouTube, normalmente é mais a galera de computação, que eu trabalho com a parte de computação. Só para o pessoal aqui que ter uma ideia também, que é o público aqui, principal, o core, né? Basicamente aqui nos vídeos que eu coloco, mais se baseiam no processo de drug discovery. Basicamente pega as moléculas, faz screening computacional e identifica potenciais leads. Para o pessoal já também conseguir ter uma percepção, como que foi o pipeline do seu trabalho? Por exemplo, você pegou um scaffold específico, otimizou ele, você inibiu, você otimizou a molécula, trabalhou em drug delivery. Como que foi um pouco isso para a galera ter uma percepção? No meu caso, do projeto, especificamente do que eu fiz no mestrado e doutorado, eu utilizei as ferramentas computacionais mais para entender mecanismo de ação. Então, eu já tinha a ideia, por exemplo, que eu trabalhei com os compostos, na verdade, eu peguei alguns scaffolds mais ou menos da literatura, e eu trabalhei com os compostos que tinham potenciais de liberar óxido nítrico. Então, grupos furoxanos com ésteres nitratos, são grupos que na literatura são bem conhecidos por liberar óxido nítrico, e óxido nítrico é uma molécula bem conhecida também, que pode ter atividade, dentre inúmeras outras, pode ter atividade antiparasitária também. E no meu caso, eu fiz os estudos, eu planejei essa molécula a princípio sem auxílio da parte computacional, mas já com uma ideia baseada da estrutura, né? E a gente fez depois um ensaio celular e um ensaio enzimático e mostrou que esses compostos tinham eles conseguiam matar o parasita e tinham uma ação razoável contra uma enzima específica do parasita. Mas a ideia é como mais ou menos é essa interação nessa enzima específica. E aí a gente usou no meu trabalho algumas ferramentas computacionais, primeiro para entender como era essa interação, o modo de interação, né, dentro da atividade, do sítio catalítico dessa enzima, e também a gente tentou ver quais são algumas propriedades fisicoquímicas que eu desenhei uma série, eu fiz uma série pequena, assim, de moléculas, né, e a gente fez um estudo para entender
quais eram algumas propriedades que a gente posteriormente poderia tentar, de acordo com os estudos computacionais, fazer algumas modificações para melhorar alguma dessas propriedades fisicoquímicas para tentar melhorar a atividade biológica. Então, basicamente, o estudo que a gente fez na época do mestrado e doutorado foi docking, trabalhei com docking molecular. Acho que, se eu me lembro, eu fiz alguma coisa de dinâmica molecular, mas muito pouco, assim. Acho que foi mais docking e o cálculo, alguns cálculos quânticos e de propriedades fisicoquímicas também, para alguma coisa de Ohm e LUMO. Trabalhei alguma coisa com cálculos quânticos, mas mais de propriedades fisicoquímicas. Maravilha. E agora uma coisa, um exercício que eu acho bem legal. Se você pudesse, imagina, o Ricardo de hoje pudesse orientar o Ricardo daquela época, você teria feito alguma coisa diferente, alguma coisa a mais? O que você, se pudesse falar assim, Ricardo, ó, é o seguinte, acho que isso ficaria legal. Sim, teria feito muitas coisas diferentes, assim, muitas coisas. Se naquele projeto específico, não sei, talvez eu até teria pensado em outras ideias para projetos diferentes também. É difícil dizer assim. É porque assim, ó, muitas é porque, por exemplo, eu que venho desse pipeline assim por exemplo, screening, tal, né? Hoje em dia eu vejo e também, especialmente tendo contato com outras pessoas que, por exemplo, um composto, se ele inibe, por exemplo, por célula, ou seja, enzimaticamente, não significa que ele vai trabalhar muito bem no humano, por exemplo. Porque também tem outras questões de transporte, questões que você consegue otimizar isso. Então, hoje em dia, eu acabei me flexibilizando e conseguindo, acho que, abrir um pouco mais esse score. E você tem alguma jogadinha, alguma coisa assim que você vê que você poderia ter, por exemplo, feito diferente, sei lá, pegado mais scaffolds, aplicado outras técnicas para viabilizar, enfim. Eu acho que talvez essa parte inicial, talvez sim, trabalhado com talvez alguns outros scaffolds moleculares, talvez até mesmo com pensado numa coisa mais focada no alvo, entender algumas coisas mais de algum alvo específico. Eu acho que sim. Eu acho que, novamente, é difícil falar isso agora, né, depois de tanto tempo, e também pensando naquilo para orientar o Ricardo da época, mas eu acho que eu estaria talvez pensado até em outros scaffolds, em outros alvos, porque, novamente, esse planejamento inicial que eu fiz não foi focado num alvo, uma proteína específica. A gente depois tinha um colaborador que trabalhava com uma certa proteína, a gente acabou mandando para eles e viu que tinha atividade nessa proteína também. Mas foi meio que o inicial da história foi uma coisa mais fenotípica, digamos assim, sabe? Então, talvez, sei lá, com o meu pensamento de hoje, talvez eu pensar em um alvo específico, e aí tem toda a questão de qual alvo você trabalhar, e aí a questão de quando, pensando com a minha cabeça de hoje, né? Quando você pensa em um alvo, beleza, esse alvo é bonito, tá, mas quem vai fazer o ensaio para você? Tem alguém que faça ensaio? Porque às vezes você tem uma ideia, esse alvo é lindo, maravilhoso, tá, mas quem vai testar isso? Sabe? Então, a minha cabeça de hoje funciona mais assim. Eu vou trabalhar com essa proteína, então quem vai fazer o ensaio? Esse ensaio funciona? Essa proteína cristaliza? Você tem cristal, sabe? Então, é um pacote inteiro, porque senão você fica meio perdido, assim. Você tem uma molécula que você faz ensaio a mente na sua cabeça, tá, mas como é que você vai gerar o resultado disso, assim, sabe? Como que você vai obter essa bola? Essa cabeça mais gestora, entre aspas, digamos assim, eu acho que é importante, claro, eu não tinha isso naquele tempo, naquela época. Eu perguntei isso porque eu fiz aqui uma entrevista com o Daniel Darris, atualmente ele trabalha em Harvard, e ele contou que a definição, quando ele começou o doutorado, o orientador dele falou para ele assim, que o doutorado é bem isso. Você tem, por exemplo, aqueles que você joga o dardo, sabe? Você tenta acertar. Mas, na verdade, o doutorado é você pegar, você joga e você pega o negócio do dardo e coloca para acertar. Tem muito isso. Faz total. Tem muito boa essa Você mexe para acertar. Isso, Então, isso mostra muito que o doutorado acaba sendo uma forma de trabalho que vai se ajustando, e eu acho que um pouco da inteligência está em você conseguir fazer esse processo. O que você acha? Exato. Total. E eu acho que, sim, no doutorado também,
o que eu acho que é totalmente normal, assim, eu acho que o doutorado, e aí que eu vejo, na verdade, a importância do pós-doutorado, do ponto de vista, porque o doutorado, normalmente, é muito difícil você ter um aluno que tem uma maturidade científica no doutorado, que ele já tem ideias no doutorado, assim, sabe? Pelo menos eu acho que não é muito comum. Então, geralmente, você entra num grupo que lá tem a ideia do próprio grupo ou do seu orientador e tal, e você meio que segue esse rumo. Mas, e aí, de repente, você fala, puta, talvez eu poderia fazer outra coisa e tal, só que você teve essa ideia, sei lá, você tá no terceiro ano já, cara, não dá mais tempo, sabe? E aí isso pode virar uma história depois pro seu pós-doutorado. E acho que no pós-doutorado que você tem já tá uma maturidade científica, que você já pode pensar algumas coisas das suas ideias, assim, sabe? Para colocar na mesa. Então, isso que eu acho muito importante, essa caminhada, sabe? Eu acho muito importante. E por isso eu costumo falar para os alunos assim, lógico, depende de cada caso, as pessoas são diferentes, têm maturidades científicas diferentes, mas, no geral, eu acho que cada etapa é importante ser cumprida. Assim, o mestrado, finaliza o mestrado, vai para o doutorado. O pós-doc é muito importante, a questão do pós-doc, para você amadurecer cientificamente, ter a sua independência de ideias, independências científicas. Então, toda etapa é importante. Eu acho muito importante os alunos, né, todos cumprirem etapa por etapa sem querer pular degrau, assim, sabe? É como, por exemplo, nas artes marciais, você vai evoluindo de faixa. Né? Exatamente, exatamente. E fala que você não vai dar uma faixa marrom para quem pegou a branca ontem, sabe? Exato. E fala que a faixa, quando você atinge a faixa preta, não é o final, é o começo. Que você começa a poder expressar a sua arte. Porque você passou por aquele calejamento, né? E a partir dali você começa a trabalhar e evoluir de acordo com aquilo que você acredita. Eu acho que por isso também é muito positivo, que nem você comentou, você ter as etapas do sanduíche. Que isso te possibilita construir e aprender com outras referências. Muito. Você aprende com outras pessoas. Assim, além de toda a questão que eu acho sempre, principalmente quando a gente vai fazer um sanduíche internacional, tem toda a questão pessoal também, que é muito importante. Você vai aprender outras culturas, outras línguas, outras amizades, tem toda essa questão. Mas focando especificamente na parte científica, cara, você vai ver como as pessoas trabalham. Às vezes é um experimento que você faz de uma coisa, um detalhezinho, sei lá, uma filtração de uma reação que eu faço de um jeito e o outro cara faz de um outro jeito, e aquele jeito que ele faz é mais rápido por um detalhezinho que ele faz, sei lá, sabe, uma coisa assim. Então, esse aprendizado eu acho que é muito importante, assim. E aí, além do network, assim, que ainda mais hoje em dia, nesse mundo meio clichêzão falar, mas nesse mundo globalizado que nós estamos, então, hoje em dia, cara, a pessoa que é seu colega aqui, amanhã ele pode ser seu colaborador, vocês podem trabalhar juntos, assim, sabe? Isso eu acho que é extremamente importante hoje em dia. Legal. Essa pergunta eu também faço sempre. Se você pudesse resumir o doutorado em uma palavra, o que foi doutorado para você? Doutorado, uma palavra? Pô, uma palavra? Deixa eu ver. O doutorado... Deixa eu pensar. Olha, essa eu preciso pensar. No doutorado, em uma palavra... Cara, não sei, talvez crescimento. Acho que talvez crescimento seria a melhor palavra, porque realmente para mim foi um crescimento como pessoa, um crescimento, claro, óbvio, como profissional, e que foi, né, fundamental assim para minha carreira, assim, sem dúvida. Maravilha. E com certeza você já teve muitos colegas que compartilharam essa jornada contigo, que já são doutores, que foram evoluindo a carreira, e hoje em dia você escolheu continuar na carreira acadêmica como professor associado. E como que foi esse processo de chegar até nessa posição? Existe teve algum planejamento? Como que é a vida depois do doutorado para você? Cara, não, só tá começando. Depois do doutorado, só tá começando. Porque para mim, na verdade, eu sempre, acho que novamente também, eu sempre tive admiração, assim, por professores, assim, sabe?
Eu lembro que quando eu tive as minhas primeiras aulas de própria de Química Orgânica, o professor Antônio Calisto, inclusive lá da Católica de Santos, eu lembro que ele passava assim, eu ficava, sabe, admirando a pessoa que podia passar o conhecimento também, né? E também da parte científica. Eu tive o professor Paulo Geraldo, que lá ele trabalhava com a parte, que é o professor que eu fazia a iniciação científica, e que tem aquela toda admiração de você trabalhar e gerar um conhecimento na bancada, que você, por uma fração de segundo, você, ou por um certo momento, você é a única pessoa no mundo que tem aquela informação, que sabe daquilo, assim, sabe? Isso é incrível, assim. E para mim, mas eu sempre meio que já tive a tendência e já tinha na minha cabeça que eu queria ir para a área acadêmica. Queria trabalhar, eu gosto muito de dar aula, mas eu gosto talvez ainda mais da parte científica, né? E então eu já sabia que para mim essa era meu, digamos, meu destino, assim, de ir para a área acadêmica, trabalhar como professor e pesquisador. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu comecei a fazer o pós-doc lá na Unicamp, no CQMed, e aí eu tive essa oportunidade para ir para fora. Na verdade, eu fiquei um pequeno período, acho que a gente conversou sobre isso em off aqui, que eu fiquei um pequeno período lá na Carolina do Norte, em Chapel Hill, durante 3 meses, e depois eu acabei tendo uma outra possibilidade de ir para a Alemanha, lá em Tübingen. E a princípio a minha ideia era que eu ia ficar um ano lá em Tübingen e voltar para o Brasil, né? E tentar alguma coisa, alguma vaga no Brasil, em alguma universidade. Só que aí, enfim, as coisas. Aí é que tá aquela história, né? A gente deseja alguma coisa e às vezes tem uma coisa no caminho que vai mudando. Resumindo a história, eu ia ficar por um ano, eu fiquei 4 anos e meio lá. Teve a pandemia no meio, eu fui para lá no meio da pandemia, enfim. Só que e aí eu estava na Alemanha durante esses 4 anos, eu sempre quis a área acadêmica e tal. Só que eu comecei a perceber que, putz, eu acho que talvez aqui para mim, acho que talvez não vai ter nenhum lugar, nenhum espaço, sabe? Tem uma série de questões também, inclusive a questão do idioma também, é uma que é importante e tal, mas entre outros fatores, eu falei, putz, e agora? E foi bem numa época que estava também, chegou um ponto no Brasil que tinham algumas vagas abrindo no Brasil também, em várias universidades, e eu estava com aquela, puta, será que eu continuo tentando alguma coisa por aqui, ou volto para o Brasil, ou eu tento aplicar para umas empresas, o que até então nunca tinha passado assim para minha cabeça, porque eu sempre queria a parte acadêmica. Até que chegou um ponto, acho que uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, que eu até comecei a aplicar para umas vagas em empresas. Eu fiz algumas entrevistas para algumas empresas, assim, mas sempre na minha cabeça estava, putz, queria alguma coisa para trabalhar como pesquisador e professor na academia e tal. Mas, e aí, meio que, digamos que do nada, assim, eu fiquei sabendo da vaga aqui, que teria essa vaga aqui. Eu falei, puta, que interessante, assim, pô, ainda mais em Barcelona, eu falei, pô, deve ser uma cidade, eu já tinha vindo aqui como turista, fiquei uns 2, 3 dias aqui, então eu gostei muito da cidade. Eu falei, puta, acho que seria legal. E aí eu apliquei para a vaga, enfim, fiz a entrevista e acabou dando certo, assim. Mas aí eu vim para cá, vai fazer 1 ano e meio que eu estou aqui, mas novamente, meu objetivo, e aí que eu falo, meu objetivo era virar professor e pesquisador na universidade. Mas não estava certo aonde que eu ia, não estava certo como eu ia, não estava certo se isso ia acontecer 2 anos depois de eu terminar o doutorado, ou se seriam 4 anos depois. No final acabou sendo, sei lá, 8 anos depois. Mas funcionou e aqui estou. Mas eu tenho eu tenho muitos amigos da minha geração, digamos assim, que se formou comigo no meu próprio departamento. Tenho colegas, tenho amigos que trabalham em empresas no Canadá, tenho amigos que criaram a própria empresa no Brasil, por exemplo, tenho amigos que viraram professores em universidades, cara, tem um mundo de coisas que aconteceu, assim, de diversidade, assim. E eu acho que todos vão dizer a mesma coisa. Se você perguntar para cada um deles, eles vão dizer a mesma coisa. Cara, eu só consegui
chegar onde eu estou por causa do mestrado e do doutorado, sabe? Isso eu tenho certeza que todos vão falar isso. É a base, né? A base do conhecimento. É a base. Eu tenho uma certa sensação que, às vezes, eu vejo por aqui também, conversando com os alunos, que eles têm essa ideia, não sei se é uma coisa, sei lá, eu tô ficando mais velho, então vejo essa comparação com algumas gerações, que a galera tem muito, principalmente a mais nova, eles acham que as coisas elas acontecem muito rápido, que eles vão terminar a graduação, o mestrado, então eles já vão estar no emprego dos sonhos, já vão conseguir tudo, assim, sabe? E é novamente aquilo que eu falei, é etapa por etapa, assim. Óbvio que as coisas podem ser um pouco mais rápidas, um pouco mais devagar, mas você tem que construir essa caminhada, assim, sabe? Eu falo assim que eu lembro o primeiro paper que eu fui escrever, eu demorei cerca de 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Demorei muito tempo. Eu falei assim, se sempre for difícil assim, eu tô lascado. Mas só que a gente vai ficando melhor. A gente vai aprendendo a estruturar mais as ideias, a gente vai aprendendo a evoluir. E uma coisa que muitas vezes demorava um tempão, depois de um tempo você fala assim, nossa, que rápido. E eu lembro que uma vez eu fui falar com o meu orientador, e ele falou que ele já escreveu um paper em 1 semana, e uma outra orientadora em 3 dias. Eu falei assim, para mim hoje isso é impossível, entendeu? Eu preciso de pelo menos 3 meses. Mas olha como que é o processo de evolução. Mas para isso tem que... 3 meses é muito mais rápido que 1 ano e meio. Tá vendo? Muito mais. E nesse processo de evolução, Ricardo, eu queria hoje também abordar uma outra questão. Você quis e se especializou, que você tinha esse sonho de ser um professor. Para você hoje, que é necessário uma pessoa que está num processo ali, por exemplo, está num doutorado, está num pós-doutorado, ela precisa ter Você acha que ela precisa ter uma estratégia para ela querer se tornar, por exemplo, um professor associado em alguma universidade? Porque a gente vem de uma realidade que são mais pessoas executando, uma competitividade maior, muitas vezes algumas universidades ela exigem um nível bem alto. Tem gente que, por exemplo, para conseguir a posição que você conseguiu demora muito tempo. E tem gente que, como você disse, é mais rápido, mais devagar, depende, eu acredito, também do país que você está, da área de pesquisa que você trabalha. Então, por exemplo, você acha que é importante, como que você estruturou isso? Você chegou a estruturar isso? Você pensou isso? Como que foi? Mas, assim, de uma certa forma, como eu falei, eu tinha um certo pensamento do que eu queria, assim, mas eu tive eu tive ajuda de muitas pessoas, assim, e eu acho uma coisa importante, e nesse ponto eu acho que, por exemplo, o seu supervisor de doutorado, ou até mesmo o seu supervisor de pós-doc, isso são pessoas fundamentais, assim, para te ajudar e para te dar esse suporte de vários aspectos. Existem várias formas que eles podem te dar esse suporte, assim, te dando algumas dicas ou te dando informações por exemplo, de algumas chamadas para submeter projetos, alguma coisa nesse sentido, sabe? Ou até mesmo para te ajudar, já te deixando você com algumas habilidades de liderança no próprio laboratório, principalmente quando você já está mais como pós-doc. Mas eu costumo falar que nessa área eu acho que tem 3 coisas que são importantes. Eu vejo 3 pilares que são importantes para quem quer, principalmente, não somente eu acho, né? Mas principalmente para quem quer ir na área científica acadêmica, mas eu acho que também fora da academia também. Primeiro, você tem que, óbvio, saber fazer o experimento que você trabalha, né? Você tem que, óbvio, ter a sua habilidade de fazer o experimento, seja, sei lá, em células, seja com a química orgânica, como é o meu caso, seja na parte computacional, do experimento, né? A coisa que você usa de ferramenta de trabalho. Segundo, a questão da escrita. Isso é fundamental. Você produz o trabalho e você vai ter que colocar isso num papel. No caso, mesmo que seja papel não literal, né, mas no Word, no caso, no arquivo de Word. Já foi a época do papel você real, vai ter que colocar isso. Exatamente. Então você tem que saber escrever isso, e passar essa informação, porque isso muda muito assim, a forma como você escreve. E aí, enganchado nisso, eu ainda coloco como a segunda coisa, mas enganchado na segunda, por isso que é importante a leitura.
a leitura dos artigos científicos. Eu sempre falo para os meus alunos aqui, eu falo, olha, se vocês pegarem um artigo por semana para ler, não é muito. Não é muito. Pegar um artigo por semana para ler. Só que você vê depois de 6 meses, cara, você vai ter lido muita coisa. Assim, óbvio, você não precisa ler tudo, mas você pega um artigo muito relevante na sua área, que foi publicado recentemente, lê isso. E lê isso bem, assim, sabe? Essa leitura vai te ajudar a interpretar o seu trabalho, e quando você for escrever, esse trabalho é muito importante. Porque, querendo ou não, por exemplo, se você vai fazer uma aplicação para uma vaga, no meu caso, se é uma vaga de professor, você vai ter que escrever uma cover letter sobre você. Você vai ter que escrever um projeto científico, sabe? Então, a escrita é muito importante. Não adianta, você pode ser um cara extremamente bom, experimental. Se você não conseguir escrever isso muito bem, também isso é um ponto negativo, digamos, né? E a outra coisa é a comunicação oral. E aí, porque você vai ter que apresentar isso. Você vai ter uma entrevista de trabalho sobre isso. Em algum momento você vai ter que apresentar isso num congresso, sabe? E às vezes a pessoa, óbvio, as pessoas são mais tímidas, tem as pessoas que ainda não têm tanta, pelo menos uma habilidade inicial de conversa, assim, né? Mas isso é uma coisa que você aprende, e você aprende fazendo. Errando, a primeira apresentação vai ser horrível, a segunda também, a terceira também, a quarta já vai ser um pouquinho melhor. E aí a quinta já vai ser melhor, tal. E aí depois você vai ver, depois de um ano, você vai ver a sua melhora. E isso, então, eu acho que esses 3 pilares são importantes, sabe? A habilidade, digamos, experimental, a habilidade de escrita e a habilidade de comunicação, assim. E aí isso também, é claro, e depois quando você vai para a área, você vira um professor ou um próprio pesquisador em algum instituto, assim, tem toda a questão de gestão, tanto a gestão financeira e a gestão do laboratório, como também a gestão de recursos humanos. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante, que eu vejo, às vezes, alguns orientadores não fazendo isso da melhor forma. Assim, porque, querendo ou não, quem vai fazer são pessoas, né? E as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm problemas, tem coisas que acontecem, e isso é tudo isso que você tem que aprender a lidar ao mesmo tempo, assim. Maravilha, maravilha. Muito, muito interessante que você comentou. Eu acho que tudo é um processo de evolução, né? Tudo é um processo que vai maturando e... Sem dúvida. E hoje em dia você trabalha com o quê? Para o pessoal ter uma ideia. Uma coisa que eu acho legal, eu acho que é mais legal ainda, é você contar como que é o seu dia a dia normalmente. Cara, o meu dia a dia, aqui, vamos lá, um dia... Dia normal, dia normal. Dia normal. Eu chego no meu trabalho, normalmente eu, sei lá, devo chegar por umas 8h30, normalmente, no trabalho. Aí antes eu acordo, passeio com o meu cachorro, aqui, antes disso. Cafezinho? Tá deitadinho, cafezinho, claro, sempre. Nosso café, eu costumo falar que café eu tomo, eu acho que mais do que eu deveria, mas menos do que eu gostaria. Então, eu acordo, passeio com o cachorro, vou pro instituto, pego o busão aqui, vou pro instituto. E aí, geralmente, eu chego, uma coisa que eu acho importante, eu sempre acabo dando uma olhada principalmente no LinkedIn, de rede social, para ver o que tem. De repente, quero alguma coisa, postar alguma coisa, então eu já faço isso muitas vezes pela manhã, que hoje em dia eu acho que isso é uma ferramenta importante. Bom, a gente está conversando hoje aqui por causa disso, né, de uma certa forma. Então, isso eu acho importante manter. E aí, enfim, uma coisa que é bem muito importante que eu faço, já vai ter alguns anos que eu faço isso, na verdade, na noite anterior, eu organizo o meu dia seguinte. Legal. Então, eu tenho uns papelzinhos, tipo, umas coisinhas assim, que eu anoto as coisas que eu tenho que fazer no dia anterior, no dia seguinte. Então, quando eu chego no meu escritório, eu não vou pensar o que eu vou fazer hoje. Não, porque isso eu já fiz no dia seguinte, no dia passado, no dia anterior. E aí eu tento mais ou menos, óbvio, nem sempre às vezes eu consigo seguir exatamente, mas eu chego e já começo a organizar algumas coisas, sei lá, eu trabalho, tem uma das coisas que eu trabalho também é como sou editor associado de uma revista científica lá da Sociedade Alemã de Farmácia, então se tem alguma coisa para fazer, de dar algum parecer, alguma coisa dessa revista, eu já faço pela manhã.
Às vezes tem alguma outra coisa, alguma coisa para corrigir, então eu já faço já logo cedo, coisa assim. Aí normalmente, depende do semestre também, mas normalmente eu tenho a aula, né, que é normalmente 1 hora pela manhã, que eu tenho, normalmente das 10 às 11, depende de semestre, né? Mas eu já tenho a aula, e aí uma meia hora, já faz algum tempo que eu dou as aulas desses tópicos, então, assim, acho que a preparação que eu tenho que ter hoje, antes da aula, é menor do que eu tinha anos atrás, mas eu ainda, uma meia hora antes da aula, eu dou uma checada nos PowerPoints, eu memorizo, então aqui eu sempre dou aquele exemplo e tal, eu falo isso, é importante focar isso, eu faço isso e tal. E aí, depois das 11 horas, mais ou menos 11 e pouco, eu termino a aula, aí eu vou para o laboratório. Todo dia eu passo no laboratório para conversar com os alunos e ver como as coisas estão indo dos projetos. Então, atualmente, eu tenho alunos de mestrado, estão no laboratório. Tenho 2 alunos que estão no Brasil, que são do Brasil, que estão fazendo sanduíche aqui no meu laboratório, inclusive. Um está pelo PDSE da CAPES e o outro está pelo BEP da FAPESP. São alunos extremamente bons, extremamente competentes, tanto eles como os orientadores também do Brasil. Estão fazendo um trabalho, apesar do pouco tempo que eles estão aqui, já estão fazendo um trabalho incrível. Então, eu converso com ele, o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Aí eles vão lá, estou com uma dúvida aqui, aí eu vou lá, olho, sei lá, a plaquinha de TLC com eles. Então, aí eu faço essa discussão. Aí depois, geralmente, já vou almoçar, aí geralmente tem algumas outras, novamente, coisas para corrigir, de trabalho para corrigir, ou até mesmo provas para corrigir. Aí geralmente eu tenho, novamente, depende do semestre, tem mais uma fração de aula da tarde, e aí sempre acaba no meio tendo reuniões, né? Sempre acaba, e aí geralmente você acaba tendo ou aí entre a aula da tarde, ou mais no final da tarde, alguma outra reunião. E aí acabo, sei lá, tenho, por exemplo, trabalhos que tenho que escrever, em algum momento da tarde eu acho algum período para escrever algum trabalho que eu tenho que fazer, alguma coisa do tipo. E aí geralmente, mais no final da tarde, eu também dou a segunda passada, geralmente eu passo umas 2 vezes por dia no laboratório. Tem alguma coisa que conversar ou não, tem que discutir alguma coisa com eles. E aí beleza. Aí termina geralmente meu dia lá no laboratório, acaba entrando umas 6h30, 7 horas lá no instituto, né? Entre umas 6 e 7 horas, vamos colocar assim, e aí depois eu volto para casa. E aí antes de dormir eu dou aquela organizada pro dia Boa, maravilha. Exatamente. Ó, Ricardo, muito interessante toda a abordagem que você conseguiu passar aqui, transmitir desde o começo, do meio e agora na atualidade. Fico muito agradecido pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. E só para fechar aqui, para comentar para a pessoa aí que hoje em dia ela tá, seja num doutorado, num pós-doutorado, numa graduação, num mestrado, na área de concentração que você atua, o que você acha que são hot topics? O que você acha que são temas da sua área que são legais para as pessoas começarem a se aprofundar? Pô, excelente pergunta. Eu acho que, bom, vou falar um pouco que são coisas até, inclusive, que eu trabalho aqui também, mas acho que eu vou falar de dois tópicos, então, na verdade. Um tópico que eu acho que são inibidores covalentes, que isso recentemente tem mudado muito, é uma área muito grande, então a gente tem hoje planejamento de inibidores de uma forma muito mais racional, né? Porque a gente tem várias moléculas muito antigas que eles atuam por inibição covalentes, mas hoje a gente consegue planejar de uma forma bem mais... Só para fechar, explica o pessoal o que é um inibidor covalente, só para eles terem uma ideia. O inibidor covalente é uma molécula, né, um composto químico que o mecanismo de ação dele vai ser que ele vai gerar uma nova ligação química com o receptor, e essa ligação, porque normalmente as interações que um fármaco faz com um alvo, por exemplo, com uma enzima, são ligações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, ligações iônicas, e aí dependendo do encaixe dessas ligações, você tem uma atividade biológica. Só que esse é um processo que é reversível. É um processo que é dinâmico e que é reversível. E dependendo da concentração de né, com o substrato da enzima, um ganha ou o outro ganha. Né? É um processo
reversível e dinâmico. No caso do inibidor covalente, a gente planeja ele, essa molécula, esse fármaco, ele vai ter uma função química que ela é levemente reativa. Levemente, ela tem uma reatividade levemente alta. Levemente baixa, desculpa. E aí, de acordo com que ela se encaixa muito bem no sítio de interação dessa enzima, esse grupo ele foi planejado para que ele se posicione muito perto de um aminoácido específico dessa proteína. Normalmente, esse aminoácido é a cisteína, porque a cisteína tem o grupo tiol, que é um nucleófilo, né, que a gente fala em química, que ele tem uma certa atividade nucleofílica. E esse nucleófilo da cisteína, quando está bem próximo desse grupo reativo, que a gente chama de eletrófilo, eles se ligam, eles fazem uma nova ligação covalente, por isso que é chamado de inibidor covalente. E essa nova ligação covalente, novamente, depende de como você faz, uma vez ela é formada, essa enzima está inibida por muito tempo. Por muito tempo. Então, a ação que esse fármaco, né, se for um fármaco, ou que essa molécula pode ter, é uma ação muito mais prolongada. Além de inúmeras outras vantagens, né? Mas o que tem acontecendo hoje em dia, a gente tem outros aminoácidos que são nucleófilos também. Além da cisteína, nós temos lisinas que podem atuar, nós temos tirosinas, existem inúmeros outros aminoácidos que a gente também pode planejar grupos funcionais que consigam fazer a ligação covalente com esses aminoácidos. Então, hoje, isso tem aumentado muito, tem vários fármacos recentes que têm sido aprovados que atuam dessa forma, tá? Só para citar tem um chamado sotorazib, que ele é um inibidor de uma proteína mutante. Tem uma proteína no nosso organismo que ela é bem importante para a sinalização química, né, e para a multiplicação celular, ela é chamada de KRAS. E essa enzima, ela sofre uma mutação, e essa mutação encadeia principalmente câncer de pulmão. E essa mutação é uma mutação de uma glicina para uma cisteína. E durante muitos anos, todo mundo sabia dessa mutação. Todo mundo sabia que isso era um problema para um certo tipo de câncer. Só que ninguém conseguia planejar uma molécula para inibir essa enzima mutada. E devido a esse planejamento racional de inibidores covalentes, hoje a gente tem mais de um fármaco, inclusive, aprovado no mercado, que é usado para o tratamento desse câncer, para especificamente essa enzima mutada. Então, esse é um tópico de inibidores covalentes. E um outro tópico que eu acho que é extremamente importante eu falar, que são os degradadores moleculares, né? Hoje em dia, principalmente, tem vários tipos, mas um tipo, acho que mais famoso atualmente são os PROTACs. E isso, eu acho que é extremo. Quem é da química medicinal e ainda não sabe desse tópico, eu sugiro fortemente ler sobre isso. Também, só para explicar de uma forma bem resumida, normalmente os mecanismos de ações dos fármacos em geral, eles, por exemplo, um inibidor enzimático, ele vai inibir a atividade catalítica daquela enzima. Mas aquela enzima vai continuar existindo. Ela vai continuar presente no nosso organismo. E só o fato dela ainda existir, ela pode atuar em outras vias bioquímicas, não com a atividade catalítica, mas fazendo outras coisas, interagindo com outras proteínas e tendo outras funções além da função catalítica. E com esses PROTACs, são pequenas moléculas, são moléculas um pouco maiores, mas ainda small molecules, né, que a gente chama, a gente consegue induzir a degradação dessas proteínas. Não somente a inibição enzimática. A gente consegue fazer com que uma pequena molécula se ligue a esse alvo molecular, essa enzima ou qualquer coisa que seja, e, enfim, por um mecanismo, enfim, para resumir a história, a gente consegue degradar, induzir a degradação dessa proteína. Vira um mecanismo então, essa proteína não vai estar mais lá existente. A gente usa o proteassomo, mecanismo de proteassomo por isso, enfim. E isso é uma revolução absoluta na história, sabe? Isso é bem importante e está para ser, eu acho que está quase para ser aprovado. Eles já enviaram para o FDA. A empresa é a Arvinas, o nome da empresa, junto com a Pfizer, que eles desenvolveram esse
esse fármaco, que assim, não é um fármaco ainda, mas está quase para ser aprovado pela FDA, então está em vias de. E toda essa história, só para a gente ver como é rápido, né? O primeiro paper que foi publicado com esse mecanismo de ação foi em 2000. Caraca. Foi um PNS em 2000. Então a gente está falando de 26 anos. Uhum. Genial. Extremamente rápido. Extremamente rápido. A evolução dessa área foi incrível. E hoje a gente tem muitas outras áreas, né, dentro desses degradadores moleculares. Assim. Então eu sugiro fortemente também quem não conhece para dar uma lida nesse tópico. Maravilha, então, Ricardo, agradeço aí pelo seu tempo, pela sua companhia. Quem quiser mandar alguma mensagem para você, o que você recomenda pelo LinkedIn, como que uma pessoa consegue entrar em contato contigo? Pode entrar no LinkedIn ou também no e-mail. Não sei se tem como você depois deixar. Pode deixar acesso ao meu e-mail, LinkedIn. Fica à vontade também. Tem e-mail, tem LinkedIn, tem o X também, né? Que eu não consigo não chamar de Twitter, mas eu uso mais o LinkedIn e o e-mail também. Fica à vontade. Vai ser um prazer conversar, enfim, responder questões. Fica à vontade. Desculpa se eu me prolonguei muito, às vezes não, tranquilo. eu respondo muito longo as perguntas, mas para mim eu gosto muito de falar de ciência, então para mim é sempre um prazer. Então, para fechar aqui, para a gente mandar um alô para a galera, o que significa a ciência para você? Cara, para mim, ciência significa você tentar entender o mundo. Tentar entender o mundo e principalmente ajudar a sociedade, sabe? Acho que não só a gente entender o mundo que nos rodeia e também ajudar a sociedade de alguma forma, né? Não somente, mas realmente dar sua contribuição, mesmo que pequena, para tentar dar a nossa contribuição para a sociedade, mesmo que pequena, seja entendendo o mundo como ele funciona ou sendo numa questão mais de digamos, uma pesquisa mais aplicada, né? Mas as duas são tão importantes quanto, assim. Então é isso, entender o mundo e ajudar a contribuir como seres humanos para a nossa sociedade. Maravilha, então, Ricardo, muito obrigado. Se você aí faz doutorado, pós-doutorado, está na graduação, e deixa o like ou envia para o seu amigo que tem interesse em saber um pouco sobre esse mundo acadêmico, esse mundo um pouco que o Ricardo comentou. Então, Ricardo, muito obrigado. Não se deixa de inscrever.